gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a este canal e hoje eu decidi reaparecer neste canal porque eu dei uma pausa com o podcast na criação de conteúdo para lá por coisas técnicas mesmo, né? Porque houve uma mudança na plataforma que eu usava, agora eu preciso encontrar uma outra forma de gravar, de produzir os conteúdos e editar para poder postar lá para vocês, mas também porque eu queria dividir com vocês e compartilhar o meu coração essa fase da minha vida em que eu descobri que estou gravidinha. Quem acompanha no Instagram viu desde a descoberta o vídeo que eu postei, viu também a revelação, que foi eu e meu esposo. Vou deixar umas imagens passando aí, a gente vai ter um menininho, o Aleph, e a gente tá muito feliz. Quero contar um pouquinho pra vocês nessa primeira parte do vídeo, que eu acho que eu vou dividir em duas partes, mas hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês como que foi a descoberta, né? Muita gente perguntou lá no Instagram, vocês já estavam esperando, já estavam tentando, quanto tempo de casado, várias dúvidas. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre tudo isso e também um pouco do que eu tô sentindo nessa fase. Então vamos lá, que eu tô super ansiosa pra contar pra vocês como que foi a descoberta. Para quem não sabe muito da nossa história, eu e o Samir morávamos no Espírito Santo, lá em Linhares. Foi a cidade que o Samir nasceu e cresceu, e foi a cidade que eu me mudei quando eu tinha 14 anos de idade, né? Antes disso, eu já tinha vivido na Bahia, porque eu sou baiana, tá bom? Sou de Teixeira de Freitas, sou nordestina. E aí, antes disso, eu tinha morado na Bahia, que foi onde eu nasci. Eu tinha me mudado para o interior de São Paulo, por causa do trabalho do meu pai. Mas nós morávamos em Linhares antes de vir para cá, que nós estamos agora, que é no interior de São Paulo, em Montemor. Mas o primeiro ano foi bem desafiador de adaptação. No segundo ano, vocês vão entender porque eu estou contextualizando. No segundo ano, a gente teve que voltar para casa dos meus pais, porque a minha mensalidade da faculdade aumentou, então a gente não ia dar conta com o salário do Samir, com a renda extra que eu fazia de manter. Então a gente decidiu por economizar ali no aluguel. É muito difícil voltar para casa dos pais depois que você já está um ano morando com seu marido, assim. Não recomendo, mas foi a alternativa que a gente teve e a gente se virou, né? Meus pais sempre ali presentes, ajudando a gente. Nesse mesmo ano, depois de 9 meses morando com os meus pais, a gente conseguiu ir para uma kitnet, que é dos meus pais também, no mesmo quintal, o que já aliviou um pouco pra gente. Mas poucos meses depois, Deus nos chamou para vir aqui para Montemor, para o interior de São Paulo, viver a vida de igreja, né? Nós estávamos buscando muito, nós tínhamos muito o sonho de viver uma vida de comunhão, de igreja, de vulnerabilidade mesmo e principalmente uma teologia também que fosse coerente com o que a gente acreditava, né? Os 2 primeiros anos de casado foram muito turbulentos, né? Eu achei que estava grávida várias vezes, claro, fiz testes de gravidez, mas tinha muita coisa acontecendo. Então, a gente focando em se adaptar como casal, em sobreviver financeiramente. Entrou a pandemia, não posso esquecer desse detalhe. Assim que a gente casou, pandemia, a gente não pensava muito em filhos nesse período, assim, mas a gente sempre soube que era um sonho, né? Família e aumentar a família. Claro, só que quando nós casamos, o Samir estava em 2020, eu completei 21 anos em 2020, então quando eu casei eu estava com 20 ainda, e o Samir com 19. Ah, e um detalhe importante, tá? Em todo esse período de casamento, a gente não tinha um método contraceptivo fixo, sabe? A gente era, assim, não é o momento, talvez agora, mas assim, é Deus que dá a vida, é Deus que decide, né? A gente estava muito com esse pensamento. E nesse tempo de casamento, mesmo não tendo ali sempre um método contraceptivo, eu nunca vi engravidado. Eu achava até que eu poderia ter algum probleminha, alguma coisa e tal. Eu fiz ultrassom, tinha vários nódulozinhos ali no meu útero, enfim, na ultrassom que eu fiz. Mas enfim. E aí no terceiro ano aqui, muito sobrevivência, o Samir trabalhou como Uber, eu fazendo a escola ministerial, então correria, altos e baixos emocionais também. Primeiro ano que eu passei num lugar assim, longe da minha família, que eu juntei ele com meu marido, a gente casou e a gente foi para um lugar completamente diferente. Foi a nossa primeira experiência a minha, né, longe da minha família. Já o meu esposo já tinha passado por internato, então ele já estudou e morou fora, né, morou longe da mãe dele, então para ele não foi a primeira experiência, tanto que ele é muito mais independente do que eu em termos de autonomia para sobreviver. Isso é muito legal, porque ele cuida muito bem de mim e eu amo isso. Depois, o segundo ano aqui, eu já tinha terminado a escola ministerial, foi um ano de voltar profissionalmente. Eu, tipo, o que eu vou fazer?
né? Tá, eu tenho um diploma de psicologia, mas assim, eu tava bem... Ai, não quero psicologia, não... Enfim, isso aqui é um tema para outro vídeo, que é parte profissional. Mas, resumidamente, eu entrei na área do marketing, que é uma área que eu já tinha trabalhado antes, em agência, enfim, uma área que eu gosto. Eu entrei nessa área, depois eu voltei para psicologia, começou a dar muito certo, até que a gente começou a poder aumentar um pouco o nosso padrão de vida. Foi a primeira vez, assim, gente, ano passado, que nós, em todo esse tempo de casados, começamos a viver de um jeito, tipo, quero comer alguma coisa, eu posso ir lá comprar, sabe? Tô precisando de uma coisa, eu posso ir comprar. Então, foi muito bênção de Deus pra gente, assim. E a gente foi ficando mais estável, a gente conseguiu sair de um apartamento, sair da kitnet para um apartamentozinho super gostoso que a gente morou assim por... Ai, eu sou péssima de data, mas a gente morou um tempinho legal lá. Saímos porque estávamos com condições e viemos para uma casa maior. Se eu pudesse voltar atrás, eu iria para um lugar um pouco maior que o apartamento e um pouco menor que essa casa, porque ela é gigante assim. Mas enfim, é um lugar maravilhoso também. E, e aí, a gente tá no nosso quarto ano de casado, indo pro quinto, para fazer 5 anos. Então, assim, no ano passado, as coisas começaram a se ajeitar. No ano passado, como casal, assim, acho que muito espontaneamente, mas não só isso, assim, porque também o Espírito Santo sempre trabalhando no nosso coração, né, como casal, a gente começou a sentir no nosso último ano muita maturidade como casal. Sabe quando parece que virou uma chavinha? Parece que foi de repente, mas não foi. Você sabe que foi a soma de todos os processos que vocês viveram como casal. Então a gente começou a se sentir assim. A forma como a gente resolvia os conflitos foi mudando, o perdão foi ficando mais rápido. A gente começou como casal a entrar numa sincronia diferente. Acho que foi a maturidade que foi chegando mesmo, assim, com tudo que a gente viveu, sabe? E aí tava um sentimento muito gostoso, que foi no início desse ano, assim. Nossa, a gente tá se ajustando como casal. Agora já virou a chavinha de não somos mais meninos. Tipo, você é meu homem, eu sou sua mulher. Muito mágico isso, gente, mas é totalmente obra do Espírito Santo, assim. Um processo que com certeza foi ao longo dos anos. A gente começou a conversar sobre isso, olha só, né? Mais sério. Tipo, então neném. Aí você já percebe assim, você já comenta com o marido, aí ele já tá mais flexível, não é aquela coisa, vamos esperar. Amor, pode ser. Eu acho que é um bom momento. A gente começou a comentar sobre isso, já brincava com algumas coisas de neném, de maternidade, de paternidade, e tudo foi ficando muito mais próximo. Quando foi em maio desse ano, agora eu tô entrando no assunto de vez, né? Quando foi em maio desse ano, a gente conversou, teve uma conversa, eu chamei ele, né? E eu achava que, pelo histórico da minha família, de infertilidade e outras coisas assim, eu achava que talvez demorasse pra mim, até porque eu não tinha um método contraceptivo que eu levava à risca, e nunca tinha engravidado antes, poderia ter acontecido outras vezes antes, mas o Senhor faz tudo perfeito. E a gente conversou e tal, e a gente, amor, vamos começar a tentar e tal. E aí, maio foi o primeiro mês, assim, eu peguei meu aplicativo mesmo ali, eu uso o Flow, vou deixar aqui o ícone pra vocês. Aí eu olhei lá, eu marco a menstruação certinho. Falei, período fértil aqui, o período que tá em azulzinho, vi lá as datas. Falei, vamos programar, agendar os nossos encontros. Muito íntimo esses detalhes, né? Aí no final do mês, eu já esperava que assim, se eu ainda tivesse engravidado naquele período fértil, eu não iria mais menstruar naquele mês. Pobre eu, né? Depois que eu engravidei, que eu descobri que a data da gravidez conta a partir do primeiro dia da sua última menstruação. Ou seja, eu engravidei naquele período fértil de maio, menstruei no finalzinho de maio e a minha gravidez começa a contar a partir daquela data ali da última menstruação e no próximo mês eu já não menstruo mais. Eu descobri com 5 semanas, tá? Descobri entre a quinta e a sexta semana. O que aconteceu? Eu fui buscar umas cadeiras que a gente achou usadas. Uma amiga falou, estão vendendo. Vamos lá buscar. E deu certo, o valor estava legal. Nessa ida e na volta, eu estava muito estranha. Andar de carro me fez passar mal. De um jeito diferente. Geralmente eu passo mal quando eu tô atrás.
Mas eu comecei a passar mal, comecei a me sentir ali, arrotar, aí gases, muito gases. Gente, um dos piores sintomas que estou sentindo na gravidez é gases. E aí, enfim, azia e aquele enjoo, e eu tendo que sentar assim, afastada da cadeira. Aí o Samir me contou depois, né? Mas ele falou que tava pensando, Samela tá grávida, certeza. Que ela tá muito estranha, ela não passa mal assim. E isso só na cabecinha dele, foi me contar só depois. E quando a gente voltou lá dessa cidadezinha que é aqui perto, que a gente foi buscar as cadeiras, eu falei, amor, já passa na farmácia que eu vou comprar absorvente, que eu acho que a minha menstruação vai descer. Tentando dar aquele migué pra ele não descobrir que eu comprei o teste, né? E aí ele parou e tal, eu falei, você pode esperar aí. Fui lá, comprei o teste, trouxe sacolinha, tentei meio que esconder. Ele só olhou pra minha cara quando eu entrei no carro e falou assim, você acha que eu não saquei qual é a sua não, né? Aí eu olhei pra cara dele, precisa falar? Por que você não finge? Guardei o teste. No outro dia, acordei 7 horas da manhã, levantei antes dele, numa segunda-feira. Eu ia atender às 10 horas da manhã, primeiro paciente. Aí eu levantei 7 da manhã, fiz o teste, gravei, o vídeo tá lá no meu Instagram, pra vocês quiserem ver, quem não viu ainda. E aí, na hora que eu fiz xixi, porque ele não é um que você faz xixi no potinho e coloca, você faz xixi direto nele, o que eu comprei. Na hora que eu fiz xixi, subiu tão rápido que eu tinha certeza, 2 listras. Aí eu fechei o olho e falei, não, não é pra eu ver agora, não é pra eu ver agora. Aí eu falei, não, não tem certeza, não tem certeza. Aí coloquei o teste virado pra baixo ali, em cima da pia, me vesti e fui esperar. Falei, vou esperar o tempinho ali que tem que esperar, uns minutinhos. E eu viro e vejo. Quando eu viro, 2 listrinhas, gente, meu primeiro positivo da vida. Eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus. Gente, foi uma sensação muito assim. Eu já tinha decidido, a gente já tinha conversado, queria começar a tentar. Ah, eu não contei um detalhe muito importante pra vocês. Quando a minha menstruação desceu em maio mesmo, que eu achei que, bom, não tô grávida, não engravidei. Eu conversei com o Samir, falei, amor, a menstruação desceu, não estamos grávidos. Vamos fazer o seguinte, tava pensando, vamos esperar ano que vem, né, já que a gente tá pretendendo viver algumas mudanças nos próximos meses, assim, coisas mais pessoais, né, que não vale abrir agora, mas a gente tava com alguns planos. Eu falei, já que a gente tá pensando nisso e tal, vamos esperar. E aí, em janeiro do ano que vem, quando a gente tiver com essas questões ajeitadas, a gente começa, já que não deu certo esse primeiro mês. Aí que eu ia falar, né, que é muito importante. Mal sabia eu que já estava grávida. Deus falou assim, ó, sou eu que decido, não é vocês. E já estava. Então esse é um detalhe importante. E aí, como eu estava falando antes da minha reação, como eu meio que tinha voltado atrás ali, da gente tentar no ano que vem, foi meio que um choque. E como eu falei, eu tenho uma história de vida, eu sou muito medrosa, eu tenho muitos medos. É, Eu tenho uma característica muito de ser muito mais negativa do que otimista. Então isso é uma coisa que me atrapalha de desfrutar muito das coisas da vida. E eu tô trabalhando isso, trabalhando essa culpa também por ser assim, né, na minha terapia, que é muito desafiador, porque eu queria estar mais feliz, mais emocionada. Eu fiquei muito feliz, assim, tudo é muita surpresa. Mas ao mesmo tempo, os medos, quando acorda de manhã e lembra que tá grávida, quando vai dormir, é muito desafiador. E no próximo vídeo, quando eu contar mais da experiência para vocês do primeiro trimestre, eu vou abrir um pouco mais o meu coração. Claro que nós ficamos felizes e muito gratos ao Senhor por esse presente. Eu ouvi muitas palavras de encorajamento, é muito bom ter pessoas, sabe? Eu fui muito encorajada pela minha família, a alegria deles também, por outras mulheres aqui da minha comunidade, da minha igreja, que me encorajaram, que lembraram, né, do quão espiritual é gerado, quanto Deus olhou para mim nessa fase da minha vida e falou: eu vou te preparar. E eu vou te dar esse neném agora e você vai se tornar uma mãe. Então foi basicamente essa a minha experiência de descoberta e a nossa história, né, com essa questão de ter filhos. Então quando me perguntam assim, foi planejado? É complicado, porque a gente tinha decidido começar a tentar, mas ainda assim foi muita surpresa, porque foi muito rápido e eu não esperava que fosse tão rápido assim. Foi planejado, mas não foi tanto, mas com certeza Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que eu não me sinta pronta, o Senhor
decidiu que esse seria o momento. É isso, essa foi a primeira parte desse relato de início de gravidez, de como foi a descoberta. No próximo vídeo, eu vou contar um pouco para vocês sobre como está sendo o primeiro trimestre e principalmente eu vou entrar um pouco mais na parte emocional, tá bom? Que eu sei que é a minha área, né? E é o que vocês gostam muito também de compartilhar essas vulnerabilidades, tá bom? Me conta aqui embaixo se você teve alguma coisa parecida na sua experiência, se a sua gravidez foi uma surpresa. Se você tem alguma pergunta para me fazer, talvez eu possa responder no próximo vídeo e dividir com você, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.